os princípios do movimento homossexual no Brasil. É isso que está em discussão. Não está em discussão o pensamento filosófico dele. Eu até respeito. Ele pode dizer, não, ô pastor, o que o senhor está falando aí, eu também não aceito isso não. Eu vou respeitar, mas eu não estou discutindo o pensamento filosófico dele. Eu estou permitindo a ação dos grupos homossexuais para criminalizar a opinião. Porque qualquer crítica a eles é dado como homofóbico. Meu Deus, que país é esse? É só ler jornal. É só, por exemplo, o senador Tasso Gereissati, numa discussão no Senado com outro senador, chamou ele de boneca. Lá, uma briga lá dos dois, o pau quebrou. Aí, boneca, fala boneca. Meu amigo, saiu na imprensa, Folha, Globo, Estado. Ei, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor tem preconceito? Isso é homofóbico. Quer dizer, você não pode se expressar. Por exemplo, eu não me incomodo se alguém criticar a prática teológica evangélica. Eu não gosto dos evangélicos, eu não gosto dessa teologia, sou contra. Não me ofende. Agora, faça uma crítica. Tá aí os outdoor, movimentos se levantaram, tá aí tudo. Eu não tô aqui, eu não tenho ódio de homossexuais. O que eu quero é o seguinte, a lei é para todo mundo. E outra, a gente quer falar de crime? Esse país aqui se mata mais jovem do que qualquer um. Que história é essa? Esse país aqui se mata mais pessoas pobres do que aquelas que têm grana. Então isso é conversa. A lei é para todos, sejam héteros ou homossexuais. Não precisamos de fazer uma lei para proteger um grupo social em detrimento do direito dos outros. A PL 122, de autoria da deputada Yara Bernardes do PT, que nem ganhou a eleição, é a autoria dela de 2006, não foi nem reeleita. Então, essa lei é uma lei do privilégio, não é lei homofóbica, é lei do privilégio para um grupo. Eu não tenho nada pessoal contra eles, eles têm direito de ser porque nem Deus proíbe. Agora, eu tenho o direito de criticar o comportamento. E só digo uma coisa, os que querem eliminar a discordância hoje, amanhã podem querer eliminar os que discordam. Frente a frente. Muito bem, eu queria deixar bem claro que eu não estou aqui querendo pautar ninguém e nem querendo gessar esse debate. Se eu critico a forma como os debates dos presidenciáveis é feito, né, a forma como é feita, um minutinho, não sei o quê, eu acho que um pode falar em 1 minuto aquilo que de repente o outro não consegue em 5. Então não vamos medir tempo, vamos medir o peso que está sendo dito. Isso pode ser dito em 1 minuto, em 10 minutos. Isso foi compreendido. Eu sugeri ao Cláudio, sem querer pautá-lo, de que eu como ouvinte e de repente acompanhando a discussão entre ele e o pastor, é o seguinte, eu quero saber efetivamente se eu estarei sendo punido por não concordar com o comportamento gay e não por ser homofóbico. E quando eu não concordo com o comportamento gay, eu não concordo com o comportamento hétero, bi, eu acho que nós temos que viver de acordo com as regras sociais. Então, você disse, não, eu quero falar outras coisas. Você pode até falar outras coisas agora. O que precisa ficar bem claro é se isso que ele está dizendo é o que vai ser aprovado, ou se isso já não é mais, já foi transformado em um outro texto. É isso que precisa, porque eu estou preocupado. Eu acho que as pessoas estão acompanhando, o negócio não é mais religioso, não é mais negócio de homofobia, é o negócio é o seguinte, como devemos tratar gay a partir da aprovação da lei? É com medo, é com temor, é sabendo que eles têm, ao invés da Bíblia, um código penal querendo nos açoitar? É isso que eu quero que você diga para o pastor e para todos nós. Roberto, primeira coisa, é importante justamente pedir para todos os ouvintes, dizer que essa discussão é muito clara. A gente não quer ingerir na intimidade de nenhuma família, de nenhuma pessoa. É uma coisa que é importante dizer, direito de opinião é uma coisa e discriminação é outra. O que a gente está tratando aqui é casos concretos de pessoas que são assassinadas, pessoas que são agredidas, pessoas que sofrem no cotidiano. É uma série de questões que envolvem a sua vida profissional, a sua vida como ser humano, que não pode sofrer nenhum tipo de perseguição por conta disso. Então, isso não está nada direcionado a nenhuma religião, está direcionado a, como os outros casos, judeu, negros e tantos outros, a proteger essa parcela. É importante dizer também que o PLC 122, ele passou por várias alterações. Primeiro era o projeto 5003, depois virou o PLC 122 na Câmara, depois foi para o Senado. No Senado houve ampla discussão, houve discussões na Comissão de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos, que produziu um substitutivo. Esse substitutivo passou a tratar o tema de forma muito mais clara, tem aí muito mais objetiva. Ele lê
exemplo. Aquele que ele acha que está valendo. Aqui, você diz que tem um outro termo. O substitutivo, eles são 4 artigos. Artigo 1º, que diz que serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação de raça, cor, etnia, religião, origem e condição da pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. O artigo 8 diz impedir o acesso ou recusar em atendimentos, restaurantes, bares ou locais assemelhados abertos ao público. Locais assemelhados a bares e restaurantes. Pena de reclusão, já não é mais o que o doutor falou, é de 2 a 5, que ele falou 2 a 5 anos de cadeia, já mudou para poder se equiparar no mesmo tipo penais que existentes. Aí, 2 homens ou 2 mulheres resolvem dar um beijo. Eles entraram, tem uma proteção legal, aí estão jantando e de repente 2 gays se beijam. Como aonde? Dentro desse restaurante. E aí alguém chega assim, eu não estou gostando do comportamento dessas pessoas, como eu não estaria gostando também se 2 héteros se atracassem e beijassem. Aí o que acontece se houver esta situação? Roberto, é importante tentar definir claramente aí quais são os espaços, dependendo da norma de conduta e tal. Por exemplo, uma casa portuguesa tem lá que diz assim, beijos mais fortes não podem ocorrer. Para todo mundo. Então não pode ocorrer para ninguém. Bom, então, mas se não tiver nem esse para cartaz, o gay. mas se não tiver esse cartaz. A gente está falando aí de uma questão de bom senso, que é importante, que senão a gente fica preso a um tipo de situação e não coloca o foco nela. Primeiro assim, esses tipos de casos vai ter que ser julgado e avaliado caso a caso. O central do projeto, ele está focado em combater violência, proteger aqueles que sofrem crimes de ódio. Como foi falado, que existem vários outros tipos de crime, que tem que ter legislação e ação para proteger a todo mundo, concordo plenamente. O que a gente está falando aqui é crimes de intolerância e crimes de ódio, que é preciso ter legislações específicas que assegurem como tem Maria da Penha, como tem Afonso Arinos, como tem Caó, etc. E por aí vai. É isso, é dentro desse espírito. É dentro desse espírito. E aí o seguinte, o projeto foi reformulado dentro das comissões e foi aprovado. Então não tem mais nenhuma emenda, nenhum outro elemento dentro das 2 comissões para serem tratados. Agora ele tem que ir para plenário ser discutido. Isso é o que tem o relatório de tramitação da casa. Então, foi inclusive rejeitado os pedidos de complemento, de pedido de audiência. Então, isso está na tramitação. É só olhar, cada cidadão, olhar o site do Senado Federal. Ele diz que o seu texto é anterior. Deixa eu dizer aqui uma coisa, amigo. Vamos aqui. O seu texto não é o anterior? Não, vou muito devagar aqui com a louça. Escuta aqui. Número 1. O tempo todo, os movimentos homossexuais defenderam de maneira intransigente a PL 122. Isso aqui é assunto encerrado. 2. Está em debate nas comissões. Não vem aqui confundir o ouvinte. Está em debates na comissão o substitutivo da senadora. Ele não foi aprovado, porque ainda nem foi para a CCJ. Depois, Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante comissão do Senado. Depois, ainda nem foi para lá. Depois da CCJ é que vai para o plenário. Eu vou repetir aqui o que eles tentaram fazer. No final do ano passado, no último dia do recesso parlamentar, tentaram, o Senado ficou aberto, direto, para poder aprovar por causa do recesso. Tentaram botar dentro do voto da liderança, porque aí os senadores, né, vão assinando para poder despachar. É acordo de liderança. Lá no meio, estava essa lindeza aqui, essa boniteza que eu estou falando. Aí o que aconteceu? O senador Demóstenes Torres, certo? Que inclusive é do Ministério Público, ele é procurador, avisou a Magno Malta, dizendo, olha, o projeto está lá para ser aprovado por voto de liderança. O Magno pegou, foi aos líderes e falou, não, é porque nós assinamos um monte de coisa. E foi rabiscado. Aí depois disso, agora nesse ano, está encaminhando nessas comissões, mas o que está valendo é isso aqui que eu estou falando. O substitutivo, ele pode ser aceito em partes, rejeitado totalmente, aceito totalmente. Então não vem com essa conversa aqui, não. A lei é real. Deixa eu falar, deixa eu traduzir. O que eles querem é real. Isso aqui que eu falei. O
que você tem em mãos, que chama de substitutivo, e como de repente você considera como aprovado, não está aprovado e consequentemente isso é a visão estando... dele. Não, veja bem, não, é a visão legal. Roberto, tramitação. visão legal eu posso dizer também. Então vamos lá, vou esclarecer segundo a nossa visão. O substitutivo Então, já vamos foi lá. aprovado? Primeira coisa, o projeto, Roberto, ele não foi ainda aprovado no Senado. Então vale aquele texto ali. Tanto o da só existe um projeto final como lei para toda a sociedade quando passa pelo Senado e é aprovado. Muito bem. Então a primeira coisa. Então o PLC que foi aprovado na Câmara, ele precisaria ser votado no Senado Federal. Isso é a primeira coisa. Então, já existe, por parte do movimento social e por parte dos próprios senadores, um acordo com um substitutivo que está colocado. E já não vai colocar em plenário o PLC que veio da Câmara, e sim a proposta substitutiva. Os dois vão ser debatidos. Está em discussão. Então, não é nem uma posição... Está em discussão. Tecnicamente, o que vale hoje... Não vale nenhum dos dois ainda. Então tá. Nenhum dos dois ainda, porque não é lei ordinária aprovada. Nós vamos já para o intervalo e vamos depois às considerações finais, porque eu vou dar mais 5 minutos para os dois em conjunto, para chegarmos a uma conclusão em relação ao texto.